sou Leonardo Serra e sou apresentador do podcast E Agora Quem Conta, trazendo grandes histórias de incríveis seres humanos que vão trazer notícias maravilhosas do seu dia a dia, da sua história de vida, que com certeza vão influenciar diretamente de forma positiva na sua vida. E eu estou aqui hoje, agradecendo muito grato com Vânia Santos, mamãe, por incrível que pareça, vovó e uma grande empresária. Seja bem-vinda, Vânia. Obrigada, Léo. É um prazer estar aqui hoje com vocês. E fiquei, assim, completamente emocionada por saber que está começando agora e que eu estou fazendo parte desse começo. Que Deus abençoe aí essa trajetória. Nossa, como é bom ouvir isso, Vânia, de você, que é uma pessoa incrível, não é porque eu estou na sua presença, não. Quem não te conhece vai passar a conhecer um pouquinho mais e depois vão ter a vontade, com certeza, curiosidade, lá no China Park, conhecer mais ainda essa Vânia. E vovó Vânia. Vovó Vânia, gente, com tanto orgulho. Olha, é uma pessoa tão nova, tão alta. Isso é maravilhoso, isso. Então, obrigado por você estar aqui, gratidão. A gente está começando agora, é verdade. A gente está muito feliz por recebê-la. E o melhor de tudo vai ser daqui para frente, que a gente vai conhecer um pouquinho da sua história. Você pode falar um pouquinho sobre você? Claro. Bom, meu nome é Vânia. Cresci numa família simples, humilde, que trabalhou muito. Tenho muito orgulho da história da minha família, principalmente a do meu pai, que começou como cobrador de ônibus e que hoje é um empresário reconhecido, um cara visionário. E hoje a gente tem um hotel fazenda que, graças a Deus, é uma referência no nosso estado. Uhum. E estamos aí trabalhando para que seja referência no país e, quem sabe, no mundo, né? A gente fala muito, eu gosto de falar isso. Sou suspeito de falar. Não sou suspeito. Eu conheço há 16 anos, o China Park. Vi um pouquinho do início deles, coisa simples, como funcionou. E continua muito simples no atendimento. Eu acho que isso que faz a diferença, mas gigantesco em tamanho. Então, vocês recebem como ninguém, vocês recebem como família a todos que vão lá. Isso, que a gente colocou bastante a nossa essência ali, E a gente sempre fala que o Hotel Fazenda China Park é o lugar da família, Sim. De toda a família, porque é da nossa família para a sua família, tá vendo? Sua família está lá há quantos anos, É uma honra, eu conheço as crianças, as filhas dele, desde quando nasceram, eu peguei no colo, ele foi lá no hospital. Isso mesmo, perfeito. Visitar, então é uma honra ver pessoas assim. Esses dias a gente fez uma campanha sobre isso, sobre que o China ele está tendo essa história de passar de geração em geração, você ia lá, agora você leva as suas filhas, e quem sabe daqui uns dias, daqui um tempo, daqui uns anos, as suas filhas vão estar levando as filhas, os filhos deles, que é o que aconteceu comigo. De família para família. Eu fui. Depois levei meu filho, hoje meu filho leva as filhas dele, que são as minhas netas, E a gente vai falar muito nesse filhão seu, pode ter certeza. Então, assim, a gente tem muito orgulho do China Park ser o hotel de geração para geração. Parabéns. E, Vânia, tudo isso aí a gente já conhece, depois a gente vai falar sobre Instagram, tudo do hotel, mas hoje a gente quer conhecer a criança Vânia, a filha Vânia, a empresária Vânia, mamãe e vovó. Podemos ir lá para trás? Tempo atrás, lógico, dizer que você é nova, assim, pouquinhos anos atrás, dessa sua infância, coisas boas que aconteceram, referência avó, falar nomes, nome do seu pai, mãe, um pouquinho de cada um, e a gente vai batendo um papo aqui gostoso. Vamos sim. Como eu estava falando, a minha infância do meu irmão mais velho foi uma infância muito simples. Minha avó era lá de Santa Cruz, no norte do estado, então a gente ficava Vocês muito... são aqui do Espírito Santo? Do Espírito Santo mesmo. Meu pai de Colatina, minha mãe de Aracruz, lá de Santa Cruz, e aí depois formaram uma família e vieram aqui para Grande Vitória, Sim. Que foi onde nós nascemos. A gente morava em Cariacica, se eu não me engano, ali em Jardim América, por ali. Jardim América, conheço. Mas foi uma infância muito simples, mas adoro feliz. Coisa simples, adoro coisa simples. Eu gosto quando você fala assim, infância é simples ou maravilha. Mas eu falo que nós somos simples até hoje, que as pessoas às vezes veem, você sabe disso, nós somos pessoas simples que gostam dessa coisa da essência, do abraço, da mão, do olho no olho, mas a gente teve essa infância junto com a família, crescemos ali assim, junto a minha avó paterna,
era engraçado que... O nome dela? Eu adoro Dona nomes. Ruth. Dona Ruth. Vovó Ruth faleceu Vovó Ruth. aos 94 anos. Que benção. Ela era Que benção envelhecer. É muito bom. uma pessoa assim, que com um coração enorme. Aquela pessoa que você não tem palavras para dizer, mas você olhava para o rostinho dela e via amor, sabe? Aquela pessoa que ensinou realmente a família dela, os filhos. Ela foram 11 filhos, que são os irmãos do meu pai. E a gente tinha uma família muito unida quando todo mundo era criança ainda, né? Porque depois cada um vai crescendo, não tem jeito, cada um vai tomando um rumo na vida. Mas quando nós éramos crianças, tinha essa obrigação de todo domingo se encontrar na casa da vovó Ruth pro almoço de domingo, ou às vezes assim, se algum dos filhos não pudesse almoçar, mas tinha que ir lá tomar o cafezinho da tarde. E a vovó criava a galinha, ela matava a galinha, ela preparava a galinha, e sempre, cada uma de um jeito, porque 10 filhos, porque um faleceu, para agradar os 10 filhos era fácil. Então, era uma panela de galinha de frango frito, outra de frango assado, outra de frango cozido. Era muito engraçado isso. E sempre tinha o pãozinho que ela fazia, as garrafinhas de café com aquele chafé. E com café mais forte, também era para agradar. Gente, e o bolinho de milho da vovó era o melhor bolo da vida. E eu sempre falei isso com ela: vó, não tem bolo melhor do que o seu bolinho de fubá. Cara, que referência. Tá vendo? Vovó Vânia, depois a gente vai falar sobre isso, a referência lá. Olha o olhar, né? Olha, é que eu falo, transmitir isso, essa referência sua de avó, já me deixa muito feliz. A gente se emociona, lógico, porque a gente lembra disso tudo e infelizmente essas coisas elas vão se perdendo no caminho. Por exemplo, a minha avó ensinou a geração dela a ter a família por perto. Mas depois cada um desses netos foram crescendo e formando as suas famílias e já não tinha mais aquele mesmo tempo de estar ali na casa da vovó, da então bisavó, né? Mas a gente continuou com essa referência. Por exemplo, o meu pai sempre gostou de ter os filhos por perto. Sim, né? Ele se separou da minha mãe, da primeira esposa, mas se casou de novo. Então, teve um relacionamento muito duradouro, teve mais 3 filhos. E a gente tem essa união. Então, tanto que o nosso hotel é um hotel familiar, que a gente trabalha em irmãos e a gente está super bem. Então, isso é uma das coisas que fazem dar certo, né? Vovó Ruth, gostei. Você ter essa união, gostar da sua família. E a gente que está ali, né, hoje quem trabalha ali, eu, o Felipe e a Tainá, a gente tem o mesmo pensamento, né? Porque não adianta nada também trabalhar junto e cada um querer levar para um canto. Não, e o bacana é isso, a união de vocês, né? Cada um, lógico, vocês se reúnem, fazem e tal, mas você vê bem, para mim, bem definido, né? Onde a Vânia vai, onde o Felipe vai. Isso é bonito. Exatamente. E aí também tinha o lado da vovó Maria, que era a mãe da minha mãe, lá em Santa Cruz, também com os netinhos tudo correndo lá. Então, assim, eu tive uma infância feliz e cercada com os meus primos, com os irmãos. Foi muito bom isso. Depois a gente passa a ser um adolescente meio rebelde, sabe? A gente vai chegar lá, mas eu queria uma outra coisinha sua, de uma pergunta. E a Vânia, criança? Quietinha, tranquila? Como é que era a Vânia ali? Escola, né? Começar a ver essa aí. Eu acho que eu fui uma criança mais fácil de lidar, mais tranquila, né? Eu tive essa situação que eu tive que aprender a lidar com o fato de ter pais separados e que meu pai casou novamente. Eu era muito nova. Então, eu acho que eu fui uma criança tranquila, mas eu acho que eu tinha as minhas limitações ali por conta disso também, né? Que querendo ou não, você acaba trazendo umas coisas que... internas, né? Sim, perfeito. Mas a gente sempre foi da igreja, então a gente tinha aquela nossa rotina, né? Os domingos ia à igreja, eu estudava música, ia para a escola. Eu fui a pior, eu brinco que eu fui a pior aluna do meu professor e da minha professora, que me perdoem eles, de violino, gente. Eu estudei violino. Não, mas qual o nome deles? Eu estudei com a Miriam Molo, estudei com o Alexandre, que foram meus professores de violino, gente. Mas olha, tadinho, eles tiveram um trabalhão, tá? Eu fui péssima aluna de violino. Depois eu também estudei piano. Hoje eu falo que eu não posso morrer sem aprender a tocar
Violão. Já comprei um violão. Tá lá encostadinho, eu olho pra ele, ele olha pra mim e fala, e aí, quando é que nós vamos começar aqui? Nós não vamos. Não, é porque a Vânia, eu falei isso, né, que é importante falar e deixar registrado, que ela dá umas palhinhas também lá, não é palhinha não, adoro tá? cantar, gente. Não, canta e assim, é afinadíssima lá, de vez em quando ela dá essa chance pra gente escutar lá, agora deu pra ver. Então, o primeiro contato com música foi isso? Foi na igreja, criança, porque a gente era da primeira igreja batista de Vitória, e aí chegou um maestro lá, na época até o Urgel, ele criou a orquestra Mirim, né? Então, as crianças começaram a estudar música, a levar a sério a música, né? Então, a gente fazia teoria musical, cada um... Na realidade, eu não escolhi meu instrumento, não, né? Eu fui imposta, eu fui obrigada, né, pai? Ele sabe disso, fui imposta, assim, não, vai tocar violino. Mas uma das coisas, a gente pode falar assim, o que você se arrepende? Me arrepende de não ter levado a música a sério. Eu tenho vários amigos hoje que tocam na orquestra sinfônica, que alguns vivem a música mesmo, assim, na essência, outros continuam aquilo como hobby, mas eu acabei deixando a música de lado no caso do instrumento, porque a música ela faz parte da minha vida. Eu acordo já colocando música. Coisa boa. Eu amo música, amo mesmo. E gosto de cantar também, você já viu, Sim, né? já vi. E convido todo mundo a assistir na Parque lá. E eu sou abusada, gente. Eu não tenho zero vergonha, entendeu? Não, abusada não. Sabe o que tá fazendo. Olha, eu falei, mas não sou suspeito, falo a verdade. Sabe o que tá fazendo. Pisa no palco, usa o palco inteiro. E olha que eu sou direção. Não sei se você sabe, minha formação também é direção em produção de eventos. Então a gente fica olhando o palco inteiro, como se movimenta. Então, tá vendo? Até a parte técnica a gente tá trabalhando aqui, né? Lógico, brincando. Mas sabe muito bem o que faz no palco. Que legal. Isso é bom. E Vânia, e época de escola? Como é que foi? Tem uma melhor amiga, eu tinha um grupo de amigos. A gente tinha uma turminha. E tem uma outra coisa também, que eu vou já deixar para você ir embora, vou, né, só tocando a bola para você continuar. E alguma bagunça, alguma lembrança que tenha, algum caso, por exemplo, engraçado, diferente, que possa passar pra gente também em escola? Geralmente escola é tanta coisa antigamente. Eu estudei, acho que praticamente minha vida toda no colégio americano. E a gente tinha a nossa turma, né? E aí tinha aquela coisa, eu sempre gostei de ser líder, gente. Eu acho que eu já carreguei isso em mim, então, assim, tinha aquela coisa dos grupos. Sim. Eu sempre era a líder do grupo. Não tinha jeito, o negócio caía assim em cima de mim. E sempre foi assim, tanto na escola quanto na igreja também. Porque na igreja tinha os grupos também. E eu sempre... À frente. Sempre gostava de ser a líder do negócio. Mas aí, eu sempre fui uma boa aluna, mas depois, sabe quando você encontra umas pecinhas figuras assim, raras, que né? meio que de... vem a adolescência. Sim. Você passa a ser um pouquinho mais revoltado com algumas coisas. Pouquinhos hormônios, né? Tudo tranquilo. E aí você acaba conhecendo pessoas que meio que você permite. Eu falo que a gente permite que elas... desvirtue um pouquinho a gente, né? A gente acaba indo nesse caminho. Eu tive esse episódio na vida de que realmente reprovei na 7ª série, mas aí depois... E aí foi, sabe? Mas eu acho que eu fui uma boa aluna até um determinado momento. Mas assim, depois veio a fase de adolescência. Eu engravidei com 17, quase 18 anos. Ia fazer 18 anos. Então, isso me fez, assim, sair daquele caminho que eu já tinha meio que ali, né? Casei, tive meu filho, acabei largando os estudos de lado, depois voltei, fiz, como é que falava antigamente quando você... Recuperação? Você faz aquele... um pacote de estudos? Supletivo. Supletivo, isso. Fiz supletivo, aí tentei fazer faculdade, mas sabe quando você já não tem mais? Eu sou muito ligado nos 220. Sim. Aí eu já não tinha mais paciência para nada. Tentei fazer online... Tem que ter uma disciplina danada, Uma disciplina danada. Eu não tenho, porque eu tô fazendo um negócio aqui, daqui a pouco eu já tô fazendo outra ali, eu tô fazendo outra aqui. E aí eu não consegui. Aí eu comecei... Quando eu era mais jovem, segundo eu ia fazer medicina, mas é lógico, né, que aquilo lá ficou lá atrás. E depois eu me interessei pela comunicação. Queria fazer comunicação social. Eu lembro que meu pai falava assim, isso daí não vai dar futuro. Tem tudo a ver contigo. Não vai dar futuro. Hoje eu vivo da comunicação, mas... tem tudo a ver. E aí, como aconteceu isso, eu não engravidar e realmente deixar as coisas
para lá e só retomei os estudos depois mesmo. Quando eu pensei assim, o que eu vou fazer agora? Que tem a ver com a minha vida? Turismo. Comecei a fazer online, mas abandonei também. Então, o que quer dizer? Gente, não terminei faculdade nenhuma, tá? Sim. Mas eu sou muito curiosa, gosto muito de ler, de estudar, de fazer cursos. Inclusive, no começo de agosto, agora estou indo para São Paulo fazer um curso sobre hotelaria. Você então, aprimorando sempre, é isso mesmo? Eu sou muito curiosa. Meu pai até brinca, que fala assim, que eu e o Felipe somos duas pessoas que não terminamos a faculdade. Somos os dois que estamos desde o começo lá no hotel. Ele fala que se a gente tivesse realmente feito uma faculdade, procurado uma outra profissão, nenhum dos dois estaríamos lá. Isso aí, provavelmente. E aí a gente... Na realidade, hoje a gente é formado em turismo e hotelaria na vivência, no dia a dia ali, né? E eu não vejo melhor aprendizado. Eu não vejo, eu sou muito prático nas coisas, né? Tem formações, tudo, tem pós, né? Mas a gente conversa muito sobre isso, né? Eu e a Aline, né? Ela está fazendo mestrado agora. A gente conversa muito sobre a prática, lógico, conciliando com estudo, ok, perfeito, não estou desmerecendo estudo, não tem que ter estudado, não é isso. Pelo contrário. Mas a prática nos faz ter uma outra visão de como funciona, de como realmente é, de que forma vai, aonde eu quero... Você consegue, sim, até tecnicamente, agir de uma forma rápida, com essas influências que a gente tem aí, com seu pai, referência, tudo. E eu falo muito, às vezes eu estudo, minha mãe, por exemplo, é iletrada, entendeu? É iletrada, mas eu dificilmente conheço uma pessoa tão inteligente quanto minha mãe. Meu pai estudou até 5ª série. Então, como é que é o eu nome? Nunca vi. Eu vou falar sempre. O nome do seu pai? Valdeir Nunes. Isso, desculpa não falar o nome, né? Deixa sempre quem está aqui conosco convidar. Seu Valdeir é figuraça, desculpa falar, figuraça. A gente fala China e tal, seu Valdeir. A gente conversa lá, sempre também atencioso, não para também. Inteligentíssimo, o cara sabe matemática de um jeito que eu fico assim, como, meu Deus do céu? Visionário. Estudou 5ª série e sabe matemática desse jeito, ele pensa ali na cabeça dele, daqui a pouco é um cara, assim, sensacional. E eu falo assim, dele, principalmente, eu falo, olha a visão dele. Né? Não é que a gente não precisa de estudo. Bom estudar, lógico, é maravilhoso. Eu acho que todo mundo precisa, né? Mas acontece, às vezes, alguns percalços, algumas coisas que vão te tirando daquela. O meu pai, ele não teve a oportunidade de estudar, mas foi um cara que nunca parou. É um cara inteligente, se você conhece. Ele sabe falar sobre todos os assuntos. Eu vou trazer ele aqui ainda. Isso, por favor. Fala sobre tudo. Não sabe? Não tem vergonha. Então, assim, eu tenho muito orgulho da história dele. Aconteceu eu e Felipe também não terem terminado a faculdade por conta de... Teve um lado um pouquinho também da preguiça de depois não ter. Sim. Teve, gente. Não vou tirar esse... Sim. É do ser humano, faz parte do ser humano. Não, perfeito. Sabe? Eu tenho um problema seríssimo que chama procrastinar. Eu sou uma eterna procrastinadora, mas quando eu pego para fazer, eu faço. E faz bem feito. Né? E tenho isso em mim. Se for para fazer, vamos fazer bem isso feito. Aí. Eu vejo no seu dia ali ela. Perfeito. Vamos fazer bem feito. Não sei fazer as coisas pelas metades, não. Mas sabe uma coisa boa, Vânia, que eu sempre falo para todo mundo? Tudo isso te trouxe aqui, por exemplo, para a gente bater um papo. E eu queria também que você deixasse registrado, quando você fala, tive filho com 17 anos e tal. Fala um pouquinho sobre esse filho. Olha, eu guardo aquela criança, né, já adulto com filho. Tudo. Um homem já. Aquele homem já, né? Eu brinco assim com ele, um homem que eu tenho um respeito muito grande. E o olhar é o mesmo de adolescente, daquela, né, que eu conheci há 16 anos. Dá para falar um pouquinho sobre ele? O André veio de surpresa, né? Claro, no momento que você não está preparado para aquilo. Então, quando você descobre, numa idade dessa, né, que você está grávida, você fica bem perdido. Sim. Mas eu agradeço, porque eu tive uma família que me acolheu. O Alessandro, também o pai do André, a gente casou, né? Tivemos uma vida feliz, né? Enquanto a gente esteve casado. Hoje a gente não é mais um casal, mas a gente está super bem. Tudo que a gente precisava falar sobre o André, a gente sempre teve abertura para isso. Mas o André, ele veio como o primeiro neto, né? Então, foi assim, do meu lado, né? O primeiro neto do meu lado. Do lado do Alessandro já tinha outros netinhos. Mas foi assim, né? Um presente de Papai do Céu. Então. E eu cresci junto com ele, porque uma menina, né? E eu abracei mesmo com todas as minhas forças aquele papel que era ser mãe naquele momento. E o André adoeceu. Ele ia fazer 4 aninhos, o André teve uma doença seríssima, que foi uma leucemia.
E foi momentos assim terríveis na vida, aqueles dias assim de que será que é hoje, será que é amanhã, né? Que a gente em determinado momento a gente acaba ficando sem muita esperança, né? Porque ele realmente teve muitos problemas durante o tratamento. Eu lembro como se fosse hoje, na hora que a médica me ligou, falando: preciso que você venha aqui. E quando ela deu aquele diagnóstico de falar assim: olha, você precisa ir agora para o hospital com seu filho pode morrer daqui indo para o hospital. Eu sei o que é isso. Ele tem mais células ruins no corpo do que boas, então as chances dele sobreviver são mínimas. Então, assim, a gente foi para a primeira internação, ficamos mais de um mês logo de cara lá, e o André cresceu muito, né? Então ele teve que aprender a ser um menino que administrava a dor, né? Os problemas, não podia ser uma criança normal, correndo, brincando, porque por mais que a gente tentasse, né, que ele tivesse essa vida normal, mas ele tinha um catéter, né, que era muito magrinho, tinha uma certa dificuldade. Então, né, isso fez ele amadurecer também. Mas Papai do Céu foi tão maravilhoso que hoje está aí um homem lindo, maravilhoso, de 28 anos, um marido, um pai de 2 menininhas maravilhosas. E isso era uma das coisas também, assim, que os médicos na época, porque foram 3 anos de quimioterapia, né? Que uma das sequelas seria o André não ter filho, que ele ficaria... Outro milagre, né? Infértil, né? Porque a quimioterapia causa isso. Sim. E tá aí, Papai do Céu, mostrar que ele é maravilhoso, que é a vontade dele, que, né, não veio só uma, não, veio 2, a Ágata e Pérola, que a são gente vai falar muito presentinhos delas. do Papai E quando eu do falei Céu. aqui que eu sei, passei, né, você sabe um pouquinho da minha história, eu quase perdi também minha pequena, né, que nasceu com problema de coração. A gente sabe o que é passar dias e dias dentro do TIM, né, e na verdade isso nos fortalece muito, Vânia, porque hoje me faz pensar mais no outro, né, como não Com próximo, certeza. mas um outro possa ser a nossa família. Então isso fortalece muito. Acho que é por isso tanto carinho pelo André também, né? É um menino, um homem, né? Desculpa chamar de menino, porque eu vi muito Mas dizer... para mim também é um menino, tá tudo certo. A gente vê nossos filhos como menino, acho que é eterno, né? Mas que de uma responsabilidade gigante. Quando eu vejo ele pegando as crianças no colo lá, e, né, um paizão, sabe? Mas isso é de referência, Vânia. Olha só, nós estamos aqui já, né, nessa geração. Eu vou voltar lá na vovó Ruth. Você abraçou com todas as forças, não foi? Mas olha a referência que você teve lá na vovó Ruth. Olha como é que você consegue, como é que a gente... Essa socioafetiva, né? Essa afetiva, essa parte nossa, como ela funciona, né? De forma bem clara para mim, pelo menos. Mãezona, e agora eu vou escutar um pouquinho da vovó. Também, Vânia, também. Quando as meninas nasceram, a Ágata e a Pérola, a minha avó já estava com a saúde mais debilitada, né? Com 92 anos de idade. E eu lembro que eu falei com meu pai, a gente precisa dar um jeito dessas 4 gerações estarem juntas. Que barato. E foi incrível o dia que a gente conseguiu ir lá, meu pai, eu, o André e as meninas, Ela apresentar para a vovó. A vovó estava em casa. Não, né, mas na cidade dela? Não, a vovó mora aqui há muitos anos. Mora aqui, tá. Morava ali em Cariacica. Entendi. Em Viana. Aqui na Grande Vitória mesmo. Em Viana, isso. A vovó estava, né, que a gente adaptou o quarto dela, uma cama de hospital, tinha uma enfermeira para cuidar dela. Então, esse momento, ela estava uma pessoa lúcida, então ela lembra muito bem, né, daquele momento, aquelas 4 gerações. E foi uma coisa, assim, emocionante, né? As meninas eram muito pequenininhas, mas elas vão lembrar em fotos depois, que a gente não vai deixar isso, né? Morrer. E a vovó teve a oportunidade de conhecer as tataranetas dela. Nossa. Que fabuloso, que barato. Né? Porque eu sou avó, bacana. Meu pai é bisavô. Bisavô, isso. Né? E a vovó teve a oportunidade de conhecer as tataranetas dela. Foi realmente um dia incrível. Foi uma oportunidade maravilhosa que o Papai do Céu deu pra gente. São esses momentos, Wanda, que nos fazem refletir um pouquinho mais, acreditar no ser humano, né? Que a gente... Tudo tem um porquê, né? Às vezes a gente reclama um pouco mais, a gente... passa a olhar o dia mais... meu pai, há 24 anos já, né? Não tem meu pai mais, mas sempre deixou essa mensagem, né? De você tem 2 escolhas, né? Quando acorda de manhã. Dia cheio de problema, cara boa, ou dia cheio de problema com a cara feia. Então a gente escolhe também. E essa escolha que vocês tiveram a oportunidade, né? O moço lá de cima mandou,
eu acho que essa formação sua e vocês transparecendo sua família inteira lá, né, no hotel, né, no China Park, tá aí o motivo. Eu sempre falo que é sempre lá atrás, a gente busca referência e joga pra cá. Meu pai sempre fala que a vovó foi uma pessoa que nunca guardou rancor. Ela sempre soube perdoar tudo. E meu pai também Uma sempre coisa foi boa. essa pessoa. E ele ensinou isso pra gente, pelo menos pra mim. Eu não sou uma pessoa que sei guardar rancor. Eu faço de tudo para poder. Aconteceu alguma coisa ali. Não, vamos ver o lado bom daquilo, né? Eu sou um ser humano que eu acredito no ser humano. Ótimo. Sabe? A gente tá precisando disso. Por mais que às vezes esteja bem desacreditado, eu prefiro acreditar. Prefiro confiar. Bom. Prefiro achar assim, você tem escolha, você pode fazer diferente. Você veio de uma família que, infelizmente, não te deu amor, mas você vai ter a sua família Sim, agora, você perfeito. tem a oportunidade de fazer diferente, né? De mostrar amor, de mostrar afeto, de criar pessoas melhores para esse mundo. Perfeito. Vânia, eu ouvi isso, é gigante, porque vai passando um filme, né, na minha cabeça também, que eu venho de uma criação muito simples, né? Eu sou de uma comunidade carente do Rio de Janeiro. Minha mãe paraibana e letrada. Então, tem muitos amigos que escolheram outro caminho e comeram o mesmo prato. Pois é. Entendeu? Então, eles escolheram, né, aquela estrada, né, essa mais reta, né, mais fácil. Geralmente essa estrada é mais fácil, né? Mas tem um problema lá na frente gigante. Claro. Né? A gente vai nessa estrada aqui nossa, que parece que nunca tem fim, né? Uma coisa que a gente sobe, desce, cai, buraco, mas nos facilita lá na frente. E o fato de você querer escolher um caminho bom não quer dizer que vai ser sem problemas, não. Muito pelo contrário, você viu? Muito nova, tive que encarar uma situação, né, de um filho doente, de que cada dia era... Né? As meninas, quando nasceram, também foram para o time, porque nasceram prematuras, né? Há muito pouco tempo agora, minha irmã passou por uma situação bem parecida com a sua. Ela teve uma filha que nasceu com uma condição também rara no coração. Então, assim, o Papai do Céu mostra o cuidado dele com a gente dia após dia. A Luísa é um milagre de Deus. Ela voltou de uma cirurgia, ficou quase um mês ligada em aparelhos. E foi um milagre. Papai do Céu... Aquela coisa que a ciência não sabe explicar, né? Não consegue. O Papai do Céu falou, não, a Luísa, ela tem um plano, eu tenho um plano para a vida dela e ela vai vencer, ela vai sair dessa e tá hoje em casa, graças a Deus, com 7 meses. Mas os primeiros meses da Luísa foram de uma guerreira e tanto. E com a beijo mãe no coração ali, da sua família, eu nem sei, assim, a minha irmã e ficou longe, né? Foi em São Paulo, né? Foi em São Paulo, né? Porque estava acompanhando. Infelizmente, assim, né? Aqui no nosso estado a gente não tem... Não posso falar que não tem médicos bons. Lógico que tem médicos bons, mas você indo para São Paulo, você tem melhores condições, né? Então, graças a Deus, ela tinha condições de sair daqui, ir para São Paulo e dar o melhor tratamento para a filha dela, né? Então, e não é só questão de dar o melhor tratamento, é confiar em Deus, que Deus pode fazer um milagre. Hoje a Luísa está aí completou 7 meses, daqui a pouco já completa 8. 8 meses já? E Papai do Céu é bom demais. É perfeito, Vânia. Até bom pegar esse gancho se eu falar sobre médicos, né? A Kayla operou com 1 ano, né? Teve um problema grave, né, no coração. E quando ela completou 2 anos, né, da vida nova dela, eu até vou deixar essa mensagem aqui, o Dr. Roberto Santiago, um dos maiores especialistas do país, do mundo, faleceu. Era um grande especialista que nós tínhamos aqui em Vila Velha, né? Então, eu gosto de deixar essa mensagem quando fala isso, porque minha filha fez todo o tratamento aqui, né? Mas todo encaminhava para ir para São Paulo. Eu estou falando essa coisa de agradecer a Deus por tudo, que a gente teria que se mudar para São Paulo, porque não tinha, a gente não conseguia. E aí Deus nos encaminhou, não conhecia esse doutor Roberto. Então, tudo isso eu só reforço o que você fala. A gente tem que deixar essa mente aberta, principalmente o coração. Eu falo que escutem as histórias, essa história aqui sua, com o coração. Tira um pouquinho da razão. Lógico que é bom ter razão, é bom a gente tentar, é bom estar segurança, né, tal, mas escutar com um pouquinho do coração essas histórias, levar para o dia a dia nosso, nessa experiência de vida sua, essa não tem preço, não. Mas eu sempre falo que Papai do Céu, quando a gente confia, acredita, ele cuida de tudo. Quando o André, a gente descobriu que o André estava doente, ele já estava passando mal uns dias, a gente ia em pronto-socorro, voltava, e eu me recordo como se fosse hoje, um final de carnaval, o André passando mal, nós fomos para um pronto-socorro, já era à noite, não tinha um médico para fazer um raio-x ou uma ultrassom, não tinha nada, mas porque não era para ter. Sim.
porque no outro, eu não sei se de repente tivessem feito o exame ali, tivessem internado ele ali, como é que ia ser? Mas não, no outro dia eu procurei a pediatra dele, ela indicou o local para fazer o exame, tudo, e ela mesma já direcionou a gente para os médicos. Perfeito. Que foram pessoas, assim, importantíssimas na nossa vida, o Dr. Carlos Magno, doutora Maria Madalena, que são pessoas que eu vou carregar para sempre no meu coração, fica até nossa emocionada, família, né? Porque eles foram uma família. Assim como toda a equipe da Medquímio, que era uma clínica especializada que tinha lá no hospital... lá em Laranjeiras. Meridional, não. Não, Meridional é Serra. Eu sempre Mas era lá em Laranjeiras, um hospital que perfeito. tinha lá. Hoje a Medquímio tem em outro lugar, mas assim, Deus preparou tudo naquele momento. Aqueles médicos foram assim maravilhosos. Eu brinco que a doutora Maria Madalena era aquela pessoa que jogava tudo na lata, e o doutor Carlos Magno era aquele pai que eu abraçava e que falava: não, calma, também não é assim. Então, assim, foram pessoas preparadas por Deus que cuidaram do André, porque a gente também pensava: será que tem que ir para outro lugar? Será que tem que levar? Mas não. Ele fez todo o tratamento aqui e, graças a Deus, né, o Papai do Céu deu a oportunidade para ele estar aí e com a família dele. Que mãezona, hein? Bacana, isso é bom escutar. E deixa eu aproveitar, Vânia, de repente é importante, né, se você não se importar, muita gente vai escutar a gente, vai assistir a gente, é mais um alerta aos pais. Você se importaria de falar quais os sintomas que ele teve? Porque às vezes é um alerta aos pais, porque às vezes o pai, ou a mãe, né, quem está cuidando ali, às vezes não se atenta a isso. Né? Ainda mais quem tem menos condições, ainda mais difícil ainda, porque às vezes é um sono, um cansaço. Perdoe trazer essa lembrança para você, mas será uma mensagem bacana. O André, ele do nada, assim, porque foi realmente uma coisa que começou, de repente. Na verdade, o André, ele tinha umas alergias quando era mais novo, tinha refluxo, precisava de um cuidado, assim, e aí... um belo dia começou a ter uma febrinha, aquela febre insistente, mas era uma febre fraca, e começou a aparecer uns roxos também. Mas o que chamou realmente a atenção foi uma dor que ele tinha no pé da barriga. Quando vinha aquela dorzinha, ele falava: vai, mamãe, tá doendo, vou deitar ali um pouquinho. Mas ele era tão bonzinho assim, que ele deitava ali e ficava, daqui a pouco aquilo passava. Mas aí aquilo começou a aumentar e a gente começou a realmente ver que tinha uma coisa errada, que foi a hora que a gente procurou. E assim, para quem não... inclusive, até abrir um ganchinho aqui para falar, porque é uma coisa que eu gosto de falar muito. Existe uma associação aqui no estado chamada ACACE, legal. Que é a Associação Capixaba contra o Câncer Infantil. A gente, graças a Deus, não precisou do apoio desse local, mas é um local incrível que ajuda os pais e as crianças que não têm condições de arcar com o tratamento, que não tem um local para ficar, crianças que vêm de fora daqui da Grande Vitória, que vêm do interior, eles têm um ponto de apoio maravilhoso, com psicólogo, com refeitório, com dormitórios. E o mês que vem acontece o Mac Dia Feliz, que naquele dia... toda a venda com o lanche... O Big Mac é todo revertido para casa, gente. Tem muitas pessoas que acham que isso é balela, que é só propaganda. Não é. É real, sabe? Toda a venda mesmo do Big Mac nesse dia todo revertido aqui no nosso estado para a CACE. E eu, assim, levanto realmente a bandeira, porque a gente sofreu com tem câncer Instagram, infantil. tem tudo deles? Tem tudo. Então, ok. Fácil procurar, né? Isso, pode colocar a CACE. E... eu acho fantástico o trabalho que eles fazem, que é realmente de dar apoio aos pais, porque os pais precisam de apoio também, sim, lógico, né? Com certeza. E vem de fora, não tem família aqui. Vem de Colatina, ou vem de Linhares, ou vem de algum outro canto. Não tenho família aqui, mas meu filho precisa se tratar lá no hospital infantil. Né? Então, assim, a CACE é realmente uma instituição que a gente abraçou, que a gente conheceu no momento difícil, mas que a gente nunca mais largou. Maravilha, é isso que eu falo, acho que é deixar esses recados, né, essas empresas, entidades, porque às vezes a pessoa, é bom ouvir de você, né, que é a grande empresária, né, mãe, avó, é porque as pessoas às vezes não acreditam. Meu primeiro emprego foi no McDonald's, de carteira assinada. Então, quando você me faz isso aí, é acreditar sim, por isso que eu vou voltar lá atrás que você falou, pensar de forma positiva, acreditar no ser humano. Se tudo que a gente fizer for com desconfiança, não dá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pesquisar, né, gente? A gente vai pesquisar, vai
pesquisa o projeto, pesquisa aquela instituição, vê em que aquele dinheiro está sendo utilizado e você vai ver como é realmente incrível, que vale a pena. A Cassi, Mac Dia Feliz é agora em agosto, eu não lembro certinho o dia, eu acho que é 26, você lembra que é no final do mês de agosto, mas entra lá no Instagram deles e, por favor, colaborem com eles. Perfeito, Vânia. Vânia, eu passaria aqui, sério mesmo, eu não sei nem mais quanto tempo, anos e anos batendo papo. Eu já conhecia você, né, pelo tratamento que você tem com as pessoas que vão no China Park. Minha sogra e meu sogro moram lá há 16 anos. Você viu minha família também crescendo, né? Você esteve sempre... E o tratamento da sua família com todos ao concurso, né? Antigamente a palavra antiga, o pessoal procura pesquisar que palavra é essa, porque é uma referência tudo. E agora escutar a sua história de vida, porque o pessoal acha que é tudo fácil. Tá lá, tá bonito, tá mais resort hoje em dia. Ninguém viu o primeiro tijolinho lá. Não vê. Né? Ninguém vê aquilo ali quebrou quantas vezes. Quantas vezes que nós tivemos sair do barro para o cimento, para o concreto, até achar a forma certa de crescimento. É verdade. Não é simples. Então, Vânia, um prazer gigante receber você aqui. Só que eu pedi mais um favor antes da gente encerrar. Porque eu não queria encerrar. Você pode bater papo aqui o dia todo. Mas deixar uma mensagem sua para as pessoas, essa geração que está precisando escutar, a nossa geração também está precisando reviver esses momentos, né? É uma geração que infelizmente está acabando, né? Uma geração que, você ser muito sincero, sabe dar valor a cada centavo, a cada momento familiar, como você acabou de mostrar com sua história. Se puder deixar um pouquinho, né, desse recado para as pessoas, eu vou agradecer muito. Léo, primeiro eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, a gente conversando, batendo esse papo e realmente se deixar, né, vai falando. É um privilégio enorme estar aqui com você no seu primeiro dia. Primeiro dia, né? assim mesmo. E o que eu sempre digo, gente, é assim, o que a gente for fazer, né, assim como você está aqui fazendo, assim como eu também faço lá no meu trabalho, é sempre dar o nosso melhor. Né? Se eu me proponho a fazer isso aqui, que eu faço da melhor forma possível. Eu fico tão feliz assim, no meu trabalho, quando as pessoas chegam e falam assim, nossa, eu vim aqui por sua causa. Aquilo me dá ao mesmo tempo que me deixa lisonjeada, me dá um peso, né? Perfeito, isso porque mesmo. Assim, a gente está ali dando a nossa cara todos os dias ali no Instagram, que esse é o meu trabalho, e aí assim, eu vejo que eu estou no caminho certo, né? Que eu estou fazendo um bom trabalho. Então, assim, se eu puder falar alguma coisa, que quem sou eu para dar um conselho faça sempre da melhor forma possível, tente cada dia mais ser uma pessoa melhor, não só para você, mas para o próximo, né? E agradecer, ser grato, eu acho que é aquilo que move, assim, acordar sendo agradecido a Deus, né? E vamos acordar e vamos embora para a vida, para essa geração aí que está começando agora, né? Que tenham vontade, que tenham curiosidade, e que não tenham medo de também expor as suas vontades, a sua ideia, né, e a sua vontade também, mas que saibam ouvir, porque hoje está tão difícil, né? As pessoas elas não sabem ouvir, elas querem simplesmente te empurrar, te obrigar a ver pelo lado delas, Sim. a verdade delas. E cada um tem a sua verdade, não é? Então, que cada um saiba enxergar o outro da melhor forma possível, tá bom? E que Deus nos abençoe sempre. Vânia, maravilhoso. Gratidão, que nem a palavra, né, você falou aí, acho que é por isso. Eu outro dia estava escutando, inclusive, antes até de fazer o encerramento, uma grande pessoa, palestrante, tudo, falando que a gente deve ter cuidado com a palavra gratidão. E eu discordei ali um pouco. Ela até respondeu. Porque, mensure quantas vezes você fala gratidão. Não tem mensuração. Não tem. Quando a gente sente, que nem falei, escutar essa história sua de coração, como não agradecer por você estar aqui? Como não pedir gratidão a Deus por dar essa oportunidade de conhecer um pouco mais do ser humano, né? Vânia, né? Profissional Vânia, a vovó Vânia, a mãe Vânia. Então, gratidão a você, tá, Vânia? Obrigado. Eu vou falar com o pessoal aqui, né? Agradecer muito a presença de todos vocês nesse capítulo aí fabuloso, né? Com Vânia Santos. Convidar vocês também, não deixem de ir no China Park não, porque assim, eu tô lá há 16 anos, 16 anos, e há 16 anos eu não sei como achar palavras realmente para agradecer a cada dia de recebimento dessas pessoas, o modo que eles nos tratam, né? Não é pelo lugar gigante que é lá, não é isso que eu falo, é o tratamento, é diferenciado. Então, agradeço também minha família de coração, minha mãe, filha, minha esposa, meus irmãos. Agradeço a Fornexo, né, que é a produtora que não dá essa base, né, Augusto Sodré, que é um grande amigo, e falar para todos vocês que leve a vida de forma positiva,
no seu dia a dia. Acreditem mais no ser humano. Eu estou aqui com Vânia, né? Acabou de falar, eu estou reforçando o que ela falou. E sejam felizes no seu dia. Façam da melhor forma possível tudo que você se propõe a fazer, tá bom? Muito obrigado e um abraço em todos.